Música suave de fundo, talvez um jazz instrumental, enquanto a introdução fala: Olá, amantes de histórias! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde mergulhamos em narrativas que aquecem o coração. Hoje, preparem-se para uma viagem no tempo e no som, até um lugar onde o amor nasceu no mais discreto dos palcos. Um estúdio de rádio. Imagine um prédio comercial em Belo Horizonte, lá no subsolo, sem janelas, apenas paredes acolchoadas de espuma cinza e aquela luz vermelha que acende quando alguém está no ar. Esse era o mundo de Renato, técnico de som da Rádio Horizonte FM há 7 anos. Ele era o maestro invisível do programa Madrugada Musical, garantindo que tudo fluísse perfeitamente, da meia-noite às 5 da manhã. Era um trabalho solitário, comunicando-se com o locutor Fernando através de sinais e de um intercomunicador. A rádio era sua vida, e ele estava bem com isso. Até julho de 1993 foi quando Isabel chegou, nova produtora musical, formada em jornalismo, cheia de ideias e com apenas 27 anos. Na sua primeira noite, esse 11 ela entrou na sala de controle e estendeu a mão para Renato. Oi, você é o Renato? Ela perguntou. E assim, com um aperto de mão firme, o universo dos dois começou a mudar. Isabel tinha cabelos curtos, óculos estilosos e um jeito concentrado, que mostrava que levava o trabalho a sério. Enquanto Renato trabalhava, ele não conseguia deixar de reparar nela. Ela fazia perguntas sobre os equipamentos, o timing, tudo com um interesse genuíno. Por que você corta a música aqui? Como você sabe o tempo exato? E ele, um tanto surpreso, respondia. Nas semanas que se seguiram, Isabel virou presença constante, pontual, atenta, sempre curiosa. E aos poucos, as conversas se estenderam além do trabalho. Música, principalmente. Descobriram paixões em comum, rock progressivo MPB, dos anos 70, jazz. Você já ouviu o Clube da Esquina? Ela perguntou uma noite. Meu disco favorito, ela completou, sorrindo. E Renato, pela primeira vez, sorriu de volta. Naquele estúdio, no meio de cabos e microfones, uma sintonia especial começava a nascer. O trabalho deles era uma dança perfeita. Isabel preparava. Renato executava. Um olhava para o outro, um gesto mínimo, e tudo se encaixava. Havia uma conexão ali que ia além do profissional. Em setembro, numa madrugada tranquila, Isabel confessou. Sabe, eu gosto do silêncio daqui, do estúdio. Renato, surpreso, comentou que a maioria achava claustrofóbico, mas Isabel respondeu. Eu acho aconchegante. Como se fosse um mundo à parte. Lá fora tem toda aquela confusão. Aqui dentro só existe a música. E a gente, naquele momento, Renato sentiu algo novo. É verdade, nunca tinha pensado assim. Mas é exatamente isso. E na troca de olhares que se seguiu, algo não dito, mais profundo, se fez presente. Outubro chegou, e com ele, um desafio. O locutor Fernando tirou férias. E o substituto era, digamos, um desastre. Renato e Isabel passavam noites inteiras corrigindo, ajustando, cobrindo falhas. Estavam exaustos, mas unidos por essa luta. Numa dessas madrugadas, às 4 da manhã, o locutor finalmente acertou uma sequência inteira. Aliviados, Isabel e Renato se entreolharam e riram. Conseguimos, ela disse. Finalmente, ele respondeu. E então, sem pensar, ela pousou a mão sobre a dele, que estava na mesa de som. Renato olhou para as mãos entrelaçadas, depois para ela. Isabel, ela foi puxar a mão, mas ele a segurou. Não tira. E ali ficaram, de mãos dadas, no silêncio do estúdio, enquanto a música tocava. Ela começou. Eu também. Ele interrompeu. O sorriso dela iluminou a sala escura. O romance deles floresceu de forma discreta, como tudo entre eles. Encontros secretos após o trabalho, cafés da manhã, em padarias 24 horas. Caminhadas pelas ruas vazias de balanço hídrico ao amanhecer. Ninguém na rádio sabia.
Ou pelo menos eles achavam que não. No trabalho, profissionalismo impecável. Mas no silêncio do estúdio, quando estavam a sós, um toque de mão, um sorriso compartilhado, um olhar que dizia tudo. Por que a gente esconde? Isabel perguntou uma noite. Porque isso é nosso, Renato respondeu. E eu gosto que seja só nosso, pelo menos por enquanto. Ela concordou. Havia algo mágico em ter aquele amor protegido, longe dos olhos do mundo. Em dezembro de 1993, na festa de fim de ano da rádio, eles chegaram separados, como sempre. Mas inevitavelmente, gravitaram direção ao outro. Fernando, o locutor, foi o primeiro a notar. Vocês dois, hein? Ele disse, rindo. Acharam que ninguém ia perceber? Isabel tentou disfarçar. Mas Fernando continuou. Que vocês são apaixonados, ué. Dá pra ver... de longe. Vocês têm uma química. Renato e Isabel se entreolharam. Riram. Talvez não precisassem mais esconder. Em janeiro de 1994, eles assumiram o relacionamento. E para surpresa deles, todo mundo na rádio já sabia. Ou pelo menos, desconfiava. Vocês são perfeitos juntos. A recepcionista comentou. E eram mesmo. Renato descobriu que Isabel cozinhava, adorava filmes antigos e tinha um humor sarcástico que só mostrava quando estava confortável. Isabel descobriu que Renato tocava baixo, colecionava fitas cassete raras e tinha um coração gigante que ele guardava bem. Em junho de 1995, Renato a pediu em casamento. Não foi nada grandioso. Foi no estúdio às 3 da manhã, entre uma música e outra. Casa comigo, ele disse, simplesmente. Agora ela riu. Sim. Não, quer dizer, quando você quiser. Mas casa comigo? Sim. Ela respondeu, sem hesitar. Óbvio que sim. Ele tirou um anel simples do bolso, que carregava há semanas, esperando o momento certo. E ali, naquele momento, no silêncio do estúdio onde se apaixonaram, era perfeito. 10 anos depois, em 2005, Renato e Isabel ainda estavam na Rádio Horizonte FM. Ela diretora de programação. Ele, coordenador técnico, mas toda quinta-feira, eles volte.